Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio, sobre Internacional e sobre as mudanças que a CBF está impondo no calendário de 2025. E antes da gente fazer aqui uma crítica ferrenha à CBF, é preciso dizer que existem situações extremamente relevantes no próximo calendário. A primeira questão é, por exemplo, tem o Mundial de Clubes, que vai ser disputado por clubes brasileiros que já estão cadastrados ou fechados, tipo Fluminense, tipo o cara que ganhar a Libertadores esse ano, aquela história toda vai ser um campeonato nos Estados Unidos da metade de junho até metade de julho. E tem um mês que não pode ter futebol, é por obrigação da FIFA, vai parar. E isto complica todo o calendário. E é sobre essa situação que eu quero falar. Mas tem também um ofício que vazou da CBF para a Conmebol, que vazou hoje, mas que foi enviado em setembro, que sugeria algumas mudanças. Num primeiro momento a gente até achou que pudessem ferir o calendário deste ano, mas parece que não. Mas de qualquer forma, a Conmebol meio que ignorou solenemente o pedido da CBF por conta disso. Gente, vamos lá. A primeira situação é, o campeonato vai ter um calendário mega prejudicado tal qual o ano de Copa. E o Gauchão, ele vai ter que começar, os estaduais, dia 12 de janeiro, eles começam. 12 de janeiro é a data base, a data início. Nós estamos falando aí de 12 de janeiro até 26 de março, tá? Que é uma quarta-feira, mas é o que tem, um meio de semana vai acabar. São 16 datas para os campeonatos estaduais. E aqui tu vai ter um grande problema já de imediato. Qual é o grande problema? As férias. O Campeonato Brasileiro acaba dia 8, as férias começam dia 9. Na teoria, até dia 8, 9 ali, tem que ver 30 dias direitinho, mas 7, 8, 9 de janeiro, tu tem que dar férias para todo mundo, pelo menos os 30 dias de férias. E aí se tu voltaria no começo de janeiro, como é que tu vai jogar dia 12? Não tem tempo de fazer uma pré-temporada de um final de semana. Tu precisaria de mais. A dupla Grenal tem algumas alternativas, como por exemplo, dá só 15 dias de férias, tá? Para os caras, ó. Dá só 15 dias de férias, aí volta a trabalhar antes de Natal e Ano Novo, para ali Natal e Ano Novo e volta depois no começo de janeiro, fica bem quebrado, tá? Mas volta para dia 12, tá? Ok, trabalhando, e aí compensa os outros 15 dias de férias na metade do ano, quando tiver rolando o Mundial da FIFA lá nos Estados Unidos e tal. Ou dá 30 dias, começa com sub-20, que é o que eu acho que vai acontecer, nem Grêmio nem Inter ainda sabem o que vão fazer, mas eu apostaria contigo que eles vão dar os 30 dias, vão começar o Campeonato Gaúcho com sub-20, vão jogar várias rodadas com sub-20, porque aí se reapresenta, joga, sei lá, as 4, 5 primeiras rodadas com sub-20, com a base, e aí depois voltam os principais jogadores, já no mês de fevereiro e tudo mais, com a pré-temporada de no mínimo 15 dias, para ter uma mínima organização. Mas é isso, o Gauchão começa dia 12 de janeiro, vai até dia 26 de março, são 16 datas. Alguém vai perguntar, mas por que 16 datas? Eu já vou explicar, tá? Por que é tão grande assim? O Brasileirão começa dia 29 de março. Tradicionalmente o Brasileirão começa lá por abril, né? Final de abril, meio de abril e tal. Vai ser antecipado em algumas boas semanas. Isso vai acontecer justamente porque o Brasileirão começa no dia 29 de março, 29 é o certo, tá? 29 de março e vai até 21 de dezembro. Vai até 21 de dezembro, nós vamos estar perto do Natal e vamos estar jogando o Campeonato Brasileiro. Tudo isso porque tem Mundial de Clubes de um mês, da metade de junho até metade de julho. Vai ter Mundial de Clubes da FIFA e vai parar nesse período. Assim como vai parar nas datas FIFAs. Quando tiver jogo de seleção e tudo mais, para. A CBF ainda não disse se ela vai conseguir nesse ano parar e voltar pelo menos 2 dias depois ou se para e volta um dia depois, tal qual está acontecendo com a dupla Grenal. Ah, não tem jogo. Sim, mas a data FIFA termina na terça, na quarta os caras estão jogando. Não dá tempo hábil sequer de trazer os camaradas para cá. Às vezes, o Inter agora vai ter uma data FIFA, que a data termina na terça, o Grêmio joga na quarta, o Inter na quinta. Então o Inter acaba sendo beneficiado porque o Inter vai ter os caras ainda à disposição. O Grêmio não, o Grêmio tem isso. Mas enfim, tudo isso por conta do Mundial, porque vai ter um mês do Mundial, mais as paradas das datas FIFA quando tiver e tudo mais, e aí o Brasileirão vai ser gigantesco. Vai começar no final de março e vai terminar lá no dia 21 de dezembro. Gente, 21 de dezembro termina o Campeonato Brasileiro. Não é brincadeira, não é brincadeira. Aqui vem uma questão importante dessa história. Uma galera tá perguntando, mas JB, por que tá assim, tá tão prejudicado? Não é só por conta desse um mês. É porque os estaduais têm 16 datas. Só pra gente ter noção, pra tu ter uma noção aqui, a Sul-Americana tem 15 datas disponíveis
e a Libertadores tem 19 datas. A Sul-Americana tem menos datas disponíveis que os estaduais e a Libertadores tem 19 datas, que é um pouquinho a mais que as 16 que os estaduais têm. Por quê? Porque os estaduais não podem ser reduzidos por conta dos presidentes das federações que pressionam para eles ter algum tipo de relevância no cenário. E aí tu vai dizer, mas azar dos presidentes das federações, eles que resolvem seus problemas, que administrem de outra maneira. Pois é, o presidente da CBF é eleito por conta dos presidentes das federações. O presidente Luciano Oxman, o presidente da Federação Catarinense, Paranaense, Paulista, Capixaba, tal, os caras votam em alguém. E aí, para o presidente da CBF garantir seus votos, ele precisa garantir 16 datas, um campeonato longo, estadual, para essa galera, justamente para que tenha esse calendário, para que eles também lucrem e tudo mais. E aí fica se retroalimentando o problema do futebol brasileiro. O presidente da CBF está lá com o salário de seus 400 mil mensais, que é mais ou menos isso que ele ganha, que ganha o presidente da CBF, então ele, para agradar essa galera e se manter no poder, ele precisa disso. É exatamente essa roda que gira, tá? Os presidentes das federações escolhem o presidente da CBF. Esses presidentes querem ter estaduais fortes para que lucrem, girem dinheiro e tal, que paguem um pouco. Os clubes também querem porque eles ganham uma grana com os estaduais, mas poderia ser ganhar a mesma grana, aí tá, tem que ver se a emissora de TV vai pagar tanto, mas tu pode ganhar a mesma grana ou perto da mesma grana, que para Grêmio Inter tá coisa de 8 milhões de reais hoje, e aí perto da mesma grana, mas com, sei lá, 10 datas, sabe? Faz 8... Pô, estadual tinha que ser assim, sei lá, 11 datas, 12 datas, sabe? Faz 10 corridas de fase preliminar, uma ou duas semifinal, uma ou duas da final e deu, já era, acabou, beleza, já se jogou. Mas não. Eles pressionam disso porque o presidente da CBF, ele é eleito pelos presidentes das federações, os presidentes das federações precisam ser agradados, aí o presidente da CBF fica agradando esses caras que votam nele e o negócio se retroalimenta e problema do torcedor brasileiro, da gente que trabalha com isso e tudo mais. Mas o calendário do futebol brasileiro vai começar dia 12 de janeiro e vai terminar dia 21 de dezembro. E detalhe, pensa para 2026. Se termina dia 21 de dezembro o calendário, os atletas em 26 vão ter férias e eles vão voltar dia 20 de janeiro. E aí dia 20 de janeiro é quando já está começando, nesse ano aqui já teria começado o Campeonato Gaúcho dos estaduais. Como é que vai ser para 26? Talvez seja meio que a morte derradeira dos estaduais. Talvez estejamos no momento de repensar essa história e tal. Ah, mas os times do interior, cara, todo mundo sobrevive, o táxi tava aí, virou Uber e todo mundo vai sobreviver e os caras vão jogar entre eles, os times menores podem ir crescendo. O Brasil de Pelotas há pouco tava na Série B, o Juventude subiu, o Caxias pode subir. Cara, é só tu fazer a coisa direitinho que tu vai ter calendário. Mas enfim, voltando aqui. Tem uma situação que eu quero tratar mais especificamente com vocês. Foi um ofício da CBF para a Conmebol, que por sorte, vamos dizer assim, foi ignorado pela Conmebol. Em setembro, a CBF disse para a Conmebol, olha só, eu quero que tu... Primeiro, são 3 situações. Extinção dos playoffs da Sul-Americana, a exclusão dos times brasileiros na Copa Libertadores da América, na pré-Libertadores da América, digo, são 2 vagas, e que eles deem uma vaga direta na fase de grupos. Eles citam, inclusive, dizendo, olha, Botafogo e Bragantino se enfrentaram na pré-Libertadores, fizeram 4 jogos para chegar e aí só o Botafogo conseguiu a vaga. Então faz o seguinte, tira essa vaga de 2 pré-Libertadores e dá só uma vaga direta. Eles queriam trocar 2 pré por uma vaga direta. Só que assim, para 25 não pode. Porque o Campeonato Brasileiro tá rolando, tu não pode trocar com a roda andando, né? Tu não pode trocar o regulamento, seria tapetão. Daqui a pouco chega agora, não tem 2 vagas para pré-Libertadores, agora é uma direta a mais. Não, tu vai prejudicar, o regulamento já tá aqui. Garantem na Conmebol que foi feito um pedido, mas para 26, para pensar no Brasileirão de 25, pensando em 2026. A Conmebol ignorou, dizendo não, vai jogar playoffs da Sul-Americana, vai ter pré-Libertadores e não tem vaga mais direta para ninguém. Consegue como todo mundo. Então teve essa tentativa de trocar 2 da pré por uma direta. A Conmebol não aceitou. Para agora seria um escândalo, seria virar de mesa, tapetão. Não creio que os caras fariam isso porque daria rolo jurídico. É tipo o Renato querendo cancelar o rebaixamento nesse ano aqui. Não pode. Já tinha começado o campeonato, já estava todo mundo assinado. Ia dar rolo. Se o Grêmio caísse e entrasse em outro lugar, ia dar um rolo danado. Não pode fazer o mesmo na Conmebol. Mas a CBF tentou e a Conmebol disse, tu segue tudo igual, 2 são 4 diretas pelo Brasileirão,
mais 2 vagas pela pré-Libertadores e vai seguir o regulamento atual. Foi completamente ignorado esse documento que a CBF mandou no mês de setembro e que a Conmebol não quis. Vale destacar aqui que isso foi descoberto por um repórter corintiano, que é muito bom, que é o Rodrigo Vessone, e vários torcedores do Corinthians disseram: ah, a CBF fez isso só pra ferrar o Corinthians. Sim, os caras lá, a gente aqui fala, mas lá eles também acham que é contra tudo, contra todos, que todo o Brasil se une contra o Corinthians. E os flamenguistas também acham isso. E aqui os gremistas acham que é contra eles, os colorados contra eles. A gente tá acostumado com isso, tá? Mas enfim, os caras começaram a dizer: ah, a CBF não, já tem desde setembro essa proposta e não seria nem para esse campeonato, seria para o campeonato que vem, tá? Mas a proposta não passou, a Conmebol diz que segue tudo igual, 4 vagas diretas, 2 pré-Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, 1 da Copa do Brasil, e aí quem ganha a Libertadores Sul-Americana ganha, independente do país que for, tá bom? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.